Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa quinta aula. Estamos já nos encaminhando aí para o final da nossa disciplina. Bastante informações foram passadas, volto a insistir que vocês não deixem acumular a matéria, ok? Bom, nessa nossa aula nós vamos estudar o balancete de verificação, os regimes de caixa e competência e os princípios de contabilidade. Algumas informações serão passadas para vocês. É interessante ter bastante atenção em relação à atualização de algumas dessas informações, né? Então, esse será o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu já vou pedir para que vocês acompanhem lá na página 92 da nossa apostila um modelo de um balancete de verificação para que possamos entender exatamente o que é o balancete de verificação. Tá? Então acompanhe no vídeo e acompanhe também na apostila, página 92 da nossa apostila, o que é um balancete de verificação. Acompanhe. Então olha lá, gente, esse é um exemplo, é um modelo de um balancete de verificação. Tá? Ele possui várias colunas, esse é um modelo bastante utilizado, de modo que sempre a gente tem do lado esquerdo aqui uma relação das contas que foram movimentadas no período, né? E em seguida nós temos quais eram os saldos anteriores dessas contas, qual o valor movimentado nelas e qual o saldo atual dessas contas, ok? Então percebam que as contas têm seus saldos classificados, né? Aqui estamos nos saldos anteriores, tá? Mas os saldos das contas são classificados conforme as contas são devedoras ou credoras, enfim, conforme seus saldos sejam devedores ou credores. É bem interessante distinguir isso no balancete e isso permitirá extrair bastante informações acerca dos saldos de cada conta, tá? Então, partindo dos saldos anteriores de cada conta, vemos qual foi a movimentação de cada conta no período, quais os lançamentos que foram feitos a débito e a crédito nas contas. Por exemplo, nesse período aqui no caixa, o caixa recebeu lançamentos no valor de 2.000 a débito, aumentando o caixa, e recebeu lançamentos de 12.000 a crédito, diminuindo o caixa, como se estivesse pagando algo, enfim, tá? Então o saldo do caixa foi diminuído aqui no período, olha, acompanha, em 10.000, aumentou 2.000 e diminuiu 12.000, tá? De modo que o saldo anterior do caixa era 29.900 e passou a ser, após essas movimentações do período, 19.900 ainda devedor, tá? Então volta novamente aqui para mim na tela. Perceberam o que é um balancete de verificação? O balancete de verificação é uma ferramenta importantíssima que pode ser gerada pela contabilidade e que auxiliará bastante o profissional da área da administração acerca de informações do patrimônio de qualquer empresa, de qualquer entidade. Tá? Então a gente tem uma relação de contas, tem os saldos anteriores dessas contas, qual foi a movimentação no período e também qual o saldo final dessas contas lá no final do período que a gente pretende analisar, que a gente pretende de qualquer forma receber alguma informação sobre aquele período. Tá? Então esse é o balancete de verificação. Sempre que possível na empresa em que vocês forem trabalhar, peçam a contabilidade e acompanhem a movimentação das contas através dessa ferramenta. Outra informação bem importante que nós precisamos estudar na quinta aula é a classificação do regime de caixa e regime de competência. Mas, professor, o que é isso? Bem, calma. Lembram que eu falei para vocês sobre as contas de resultado, as receitas e despesas que devem ser confrontadas ao final do período para apurar o resultado, se é lucro ou prejuízo? Pois bem, essas contas podem ser registradas, as receitas e a despesa, caso elas sejam recebidas ou pagas em dinheiro, né? Recebidas ou pagas, ou simplesmente quando elas acontecerem, independente de seus recebimentos ou pagamentos. Tá? Então, quando a contabilidade de uma empresa registra os fatos, as receitas e as despesas, independentemente delas terem sido pagas ou recebidas, ou seja, aconteceu a receita,
A empresa já vendeu uma mercadoria, mas vamos supor que vendeu a prazo, não recebeu ainda, mas a contabilidade dessa empresa já registrou esse fato, então ela está usando o regime de competência. E é esse regime que a norma manda que a contabilidade use no registro dos atos e fatos administrativos, tá? Então, devemos registrar as receitas e despesas sempre que elas acontecerem independentemente de seus recebimentos ou pagamentos, tá? E quando a empresa utiliza, né, apesar de não ser permitido do ponto de vista normativo, mas é possível para fins, enfim, gerencial, utilizar o regime de caixa, as receitas e despesas só serão registradas contabilmente quando elas forem pagas ou recebidas. Imagine que a empresa contratou a prestação de um serviço, a empresa prestadora de serviço prestou o serviço e no final do mês eu já paguei o serviço. Então, pelo regime de caixa, essa despesa será registrada. Se a empresa não pagar o serviço logo quando ele acontecer, for pagar 30, 60 dias depois, enfim, se a empresa utilizar o regime de caixa, que é o que a norma da contabilidade manda, a despesa será registrada de qualquer forma, porque do ponto de vista contábil, ela já aconteceu. Ela só não foi paga, mas já aconteceu. Percebem? Então, são duas informações bem importantes, o balancete de verificação e os regimes de caixa e competência para registrarmos receitas e despesas. A norma, só lembrando, exige que na contabilidade nós utilizamos o regime de competência, tá? Independente da receita e despesa ser paga, tem que ser registrado. Mas há também aí essa possibilidade não normativa, mas para fins gerenciais, como eu disse, de utilizarmos o regime de caixa para registrarmos na contabilidade a receita e a despesa só quando elas forem pagas ou recebidas. Ok? Essa é a diferença básica entre o regime de caixa e competência. Outra informação ainda bem importante para estudarmos nessa aula são os princípios de contabilidade. E aí vamos com calma, vamos fazer uma ressalva bem importante. Os princípios de contabilidade eles foram revogados lá em 4 de outubro de 2016 pela NBCTG Estrutura Conceitual. Enfim, é uma norma da contabilidade, só a título de conhecimento para vocês. Mas os princípios, de qualquer forma, eles não existem mais como norma na contabilidade. Eles foram revogados. Mas a ideia trazida pelos princípios de contabilidade, a ideia foi mantida. Não tem como a gente esquecer essa base importante da contabilidade. Tá? Então, é interessante que vocês estudem no detalhe cada um desses princípios, só lembrando, né? Os princípios são o princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência. Lembram do regime de competência que acabei de falar, que era estudado como princípio de competência, na verdade, e o princípio de prudência. Estudem cada um desses princípios, apesar deles terem sido revogados como norma, mas para a contabilidade eles são muito importantes. Já que foram revogados, eu não elaborei nas nossas avaliações questões sobre eles, mas nos nossos questionários tem informações, tem perguntas sobre os princípios de contabilidade sim, pela importância desse assunto. Tá? Então, de forma simples, vamos revisar cada um deles e vocês se aprofundam nos estudos na nossa apostila, no material auxiliar e tiram as dúvidas no ambiente virtual, ok? Mas de forma simples, os princípios de contabilidade são o princípio da entidade, que quer dizer que o patrimônio do sócio não deve ser confundido com o patrimônio da própria entidade, ou seja, o dono não deve usar recursos da empresa e vice-versa, deve ser bem diferenciado isso aí. O segundo princípio, o princípio da continuidade, que regra geral quer dizer que as entidades, as empresas nascem para ter continuidade ao longo do tempo, tá? E isso é bem importante para a avaliação de ativos e passivos. A gente que se aprofunda um pouquinho mais na contabilidade sabe o quanto isso é importante, o princípio da continuidade para a avaliação de ativos e passivos. É muito importante. Outro princípio, o princípio da oportunidade, diz que nós devemos registrar os fatos e atos administrativos, enfim, conforme eles aconteçam de forma tempestiva e conforme a gente conheça a integralidade dos fatos. Ou seja, é oportuno registrar, o fato já aconteceu e a gente já tem uma razoável quantidade de informações sobre ele. Pelo princípio da oportunidade, devemos registrar esse fato administrativo.
tá? Outro princípio, o princípio do registro pelo valor original, quer dizer que toda transação que acontece na contabilidade, toda movimentação, todo fato, deve ser registrado inicialmente na contabilidade pelo valor original da transação. Esse é o que quer dizer o princípio do registro pelo valor original. Outro princípio, o princípio da competência, quer dizer que a gente tem que registrar as receitas e despesas no período, na competência, em cada mês, conforme eles aconteçam, independente de seus recebimentos ou pagamentos. Lembram? Tá? Princípio de competência. Ainda existe lá o regime de caixa, mas é diferente. No princípio de competência, a gente tem que registrar as receitas e despesas independente de recebimentos ou pagamento. Ok? E o último, o princípio da prudência, quer dizer que se estivermos diante de duas hipóteses contabilmente aceitas, se formos registrar um ativo, devemos escolher aquela hipótese que resulta no menor patrimônio, ou seja, no menor ativo. Se estivermos diante de duas hipóteses contabilmente aceitas para registrarmos um passivo, devemos escolher aquela que resulte também no menor patrimônio, de forma prudente, ou seja, devemos escolher o maior passivo. Tá? Essa é a ideia do princípio da prudência. Bom, de fato, o nosso tempo é curto, mas insisto que vocês leiam a apostila, observem o material complementar, pesquisem bastante e tragam bastante dúvidas no ambiente virtual, tá? Estaremos disponíveis para auxiliar vocês nos estudos. O professor, a professora mediadora ou mediador vai estar lá disponível para auxiliar vocês, ok? Não deixe acumular a matéria, estuda, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.